Olá, esse vídeo é sobre mais uma erva que nasceu espontaneamente aqui no sítio. E quem é inscrito no canal sabe que eu estou fazendo uma série de vídeos de plantas medicinais. E aqui nascem muitas ervas, acho que muitas são passarinhos que acabam trazendo sementes. E essa aqui é uma delas, ela é conhecida como trançagem, tansagem, entre outros nomes. Essa que vocês estão vendo, o nome científico dela é Plantago maior. Ela é nativa do continente europeu e asiático e acabou sendo introduzida no Brasil e se naturalizando. Mas existem outras espécies do gênero Plantago e aqui no Brasil também temos algumas espécies nativas. Elas são até um pouco parecidas com essa, mas têm algumas diferenças e isso eu mostrarei em outro vídeo. Agora eu vou falar as principais características da tansagem para ajudar no reconhecimento dessa planta. Essa erva não possui caule aéreo, então suas folhas surgem formando rosetas desde a sua base. A folha dessa espécie, Plantago maior, é até bonita, ela tem nervuras paralelas e tem esse aspecto amarrotado. E como você pode ver, é uma folha bem larga. O pecíolo da folha, que é o cabo que sustenta ela, é bem comprido e forma tipo uma canaleta. E a margem da folha é dentada, de forma irregular. Possui dentes bem espaçados. E as flores da trançagem são assim, minúsculas e esbranquiçadas. Veja que tem muitas nessa espiga. Nessa outra, a inflorescência já secou e aí ela fica com tonalidade amarronzada. A espiga é bem comprida e surge lá na base da planta. E para colher as sementes, basta a gente passar a mão nessa espiga quando ela estiver seca. Esfregar as sementes com o dedo para elas soltarem da casca. E aí a gente tem as sementes bem pequeninas e de cor marrom. Agora eu vou falar dos benefícios da trançagem. A trançagem é considerada uma erva medicinal e com ela são feitos usos para auxiliar no tratamento de diversos problemas de saúde. Ela é usada para tratar gengivite, gripe, tosse, bronquite, aftas, úlceras, feridas, furúnculos, dores de dente, de ouvido, dores abdominais, hemorragias, processos inflamatórios, pressão alta, trombose, entre outras. Inclusive o Plantago está listado na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, que é uma publicação do Ministério da Saúde. E isso devido às muitas propriedades terapêuticas que já foram confirmadas por estudos científicos. E esses estudos foram publicados em periódicos científicos e confirmam que essa espécie, o Plantago maior, possui atividades anti-inflamatória, analgésica, anti-úlcera, atividade que protege o sistema gástrico, atividade protetora do fígado, atividade vasodilatadora, atividade que melhora a imunidade, atividade expectorante, antitumoral, antiviral contra o vírus da herpes e de doenças respiratórias e atividade antifúngica contra a candidíase. E ainda estudos com pacientes confirmaram que o extrato das folhas, usado para banhar a boca, reduziu tártaros dos dentes e problema de gengivite. Outro benefício é que as sementes do Plantago possuem alto teor de mucilagem e são utilizados pela indústria farmacêutica na formulação de um produto para tratar casos de constipação. Além de todos esses benefícios como planta medicinal, a trançagem também pode ser inserida na alimentação como uma verdura. Ela pode ser preparada como salada ou refogada e ela contém ótimos teores de proteínas, vitamina C e minerais como cálcio, ferro, potássio, além de outros. Em relação a efeitos tóxicos, estudos confirmaram que o uso das folhas
É seguro, tanto como planta medicinal como alimentícia. Já as raízes demonstraram efeito tóxico quando usadas em período prolongado, podendo causar excitação neuronal e até casos de epilepsia para quem já tem predisposição. E agora a informação que muitas pessoas desconhecem, que é referente às contraindicações. Para quem a trançagem é contraindicada? Essa planta não é indicada para quem tem problema de pressão baixa. Essas pessoas não devem tomar o chá de trançagem, por exemplo. Quem tem problema ou já teve obstrução intestinal não deve consumir as sementes. Apesar das sementes servirem como laxante, a recomendação é que elas não devem ser consumidas com pouca água. E também as gestantes e lactantes não devem fazer uso medicinal da trançagem. Todas essas contraindicações são relatadas pela Anvisa. Sobre o sabor da trançagem, experimentei ela crua, como salada e também refogada. E o sabor que predomina possui um amargo bem suave que não incomoda. Sinceramente, eu não achei o sabor muito interessante, mas tem muitos alimentos que a gente passa a gostar depois que nos acostumamos com seu sabor. Então talvez seja preciso experimentar mais vezes. De qualquer forma, vale a pena pelas fontes nutricionais. Já o chá de trançagem tem sabor mais agradável. É muito suave e não apresenta aquele amargo das folhas. Ele é até adocicado. Esse foi o vídeo da trançagem. Se você já fez uso dessa planta, deixa seu relato aí nos comentários. Se você achou as informações úteis, dê uma curtida aí para ajudar o vídeo a alcançar outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.